Estamos de volta com o 3-1, debatendo os 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Participam dessa nossa conversa Ivone Bezerra de Mello, coordenadora do projeto UERê, Luiz Fernando de França Romão, membro do Conselho de Adolescentes e Jovens da Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos, e Luciana Febo, coordenadora do Unicef no Rio de Janeiro. Nós vamos abrir esse bloco com uma pergunta de telespectador. O Estatuto da Criança tem sido aplicado no dia a dia? Doutora Luciana. O Estatuto tem sido aplicado no dia a dia, mas não tem sido aplicado de forma igual em todo o país. Não tem sido aplicado nas regiões mais vulneráveis das cidades. Me refiro aos centros urbanos. Existem diferenças incríveis dentro de uma mesma cidade, países diferentes dentro de uma mesma cidade. Vou fazer uma pergunta aqui, assim, em termos até um pouco técnicos. O Estatuto envolve vários aspectos. Vamos supor que um determinado município não tenha condições de dar conta de todos os seus aspectos, que ele tenha que estabelecer prioridades. Quais seriam essas prioridades da aplicação do Estatuto? Bem, isso também uma outra grande contribuição do Estatuto foi a implementação dos conselhos de direito da criança e do adolescente. Nos conselhos de direito participa igualmente o poder público como a sociedade. E é nesse espaço de conselhos municipais, estaduais e Conselho Nacional de Direito da Criança e do Adolescente onde se traçam as prioridades. E é importante que as prioridades sejam traçadas baseadas em diagnósticos. Nós temos informações, nós temos indicadores e nós sabemos o que é preciso ser feito. O que são esses em algumas indicadores regiões principais, assim? Seriam o quê? Mortalidade infantil? São indicadores relacionados à saúde, à educação, à proteção, e indicadores relacionados à participação dos jovens e dos adolescentes e das crianças. Então, esses indicadores, eles, como o nome diz, nos indica, nos orienta onde estão as crianças mais vulneráveis, que políticas públicas devem ser implantadas, como isso deve ser feito. O Unicef tem como, vamos dizer assim, cooperar com os municípios, dando uma espécie de consultoria, ajudando nesse diagnóstico, ou não tem estrutura para isso? É o que nós fazemos. Existem 3 plataformas no Unicef e essas plataformas são construídas nos territórios mais vulneráveis do país. A plataforma do semiárido, a região do Nordeste, a região onde a seca predomina e isso afeta a vida das crianças. A plataforma da região amazônica, onde também as políticas públicas não chegam pelas distâncias e por várias questões inerentes a essa região. E a plataforma dos centros urbanos, onde, mesmo em cidades ricas como Rio e São Paulo, existem as favelas, as comunidades populares, onde ali moram crianças em situação de vulnerabilidade. E o nosso trabalho é exatamente esse, monitorando esses indicadores e apoiando não só a sociedade brasileira, como o poder público, a implementar as políticas públicas, a implementar o Estatuto. A propósito disso, eu vou fazer uma pergunta aqui para a Ivone. Você vem fazendo um trabalho em algumas escolas aqui do Rio de Janeiro. Um projeto, parece que envolve a prefeitura da cidade. Eu estou qualificando professores em 150 escolas em áreas de risco, em como lidar com a criança que já chega à escola com traumas e bloqueios de aprendizado, que essa é a minha especialidade. Tem sido uma experiência fantástica, eu estou muito feliz com essa experiência, né? Eu acho que os professores estavam necessitando disso, né? Como você disse há pouco, eles não sabem lidar com os traumas cotidianos das crianças, né, que cada vez aumenta devido à violência, e é um trabalho de convencimento, de informação, de como isso pode ser feito e como você pode ensinar de uma outra maneira, contemplando esses problemas, né? E voltando ao Estatuto, eu acho que tem uma falha muito grande na informação da lei, né? A criança tem prioridade em tudo. Então, todas as pessoas de serviços, hospitais ou qualquer coisa, eles têm que saber o que é essa lei. Polícia tem que saber o que é essa lei. Porque quando um policial pega um menino e algema, ou que bate ou tira a roupa, como eu já vi muitas vezes, né? Deixar algemado nu na frente de todo mundo, ele desconhece a lei.
Então, a lei não é só para as crianças saberem. A lei é para que todos os segmentos da sociedade a conheçam e deveria ser matéria obrigatória, não só nas escolas públicas, como nas escolas particulares, universidades e cursos técnicos. Aí eu acho que teria um avanço. E nos concursos públicos, também, dos agentes públicos. Porque o meu dia a dia é o seguinte, eu chego no hospital com uma criança, eu tenho que berrar. Eu digo, olha, essa criança tem prioridade. As pessoas me olham dizendo, o que é isso? Elas não sabem, elas desconhecem. Então, eu fico lá sentada com uma criança necessitando de atendimento horas, quando isso não deveria acontecer. Então, o meu dia a dia é uma briga constante para fazer prevalecer a lei de pessoas que deviam conhecer e não a conhecem. Então, aí tem uma falha muito grande também, não é? Do desconhecimento do que é essa lei. Ou quando conhece por um aspecto negativo, né? Tem uma sempre visão... do menor infrator. Exatamente. Sempre o aspecto do menor infrator, que mata e que fica, e que não é punido, etc. e tal. Então, o senso comum é de que a lei protege o menor infrator. Exatamente. E que isso dificulta o combate à criminalidade, facilita a disseminação da violência entre os adolescentes, mais ou menos isso. Eu sei que está lidando diretamente com essa questão vale legal. Ressaltar que aos 12 anos, o adolescente de 12 anos já pode receber a medida socioeducativa de privação de liberdade. Ele já pode ser privado da liberdade aos 12 anos de idade. Ou seja, se você pensar, pode ficar 3 anos sobre medida socioeducativa de internação, 3 anos. Agora eu vou te fazer uma na pergunta. adolescência, é muita coisa. Vou te fazer uma pergunta. Um jovem adolescente cometeu uma infração qualquer, um furto. Sim. Né? Aí ele vai ser privado da liberdade e Não. vai para uma casa de correção dessa aí. Ele vai sair pior ou melhor? Hoje, o que acontece? Pois essa é a questão. Como o estatuto também serve para ser implementado pelo poder público dentro dessas unidades. Porque essas unidades, ela não é para dar uma resposta, para punir o adolescente, é para ressocializá-lo, para socializá-lo, né? Para ele voltar para a sociedade. Inclusive, até um representante da ONU, quando veio, visitou algumas unidades de internação no Rio de Janeiro, falou, nem numa perspectiva egoísta, vocês deveriam dar esse tratamento a esses adolescentes. Nem pensando em vocês, quando esses adolescentes voltarem para a sociedade, eles vão voltar pior. Eles vão voltarem pior. Isso foi diagnóstico generalizado de todas as... Mas atenção porque eu fui convidada pelo governo americano e mais de 2 governos a fazer um estudo sobre unidades de internamento de crianças em 3 países. Eu vou dizer uma coisa para você, não é muito diferente daqui. Tem algumas coisas melhores, tem uma escola que funciona demais, são crianças que são internadas com 8 anos de idade. Então, aí eu acho, nós somos ruins, mas nós não somos os únicos, não. Isso é uma coisa que tem que melhorar no mundo todo. Levantar uma outra questão em relação às medidas socioeducativas, porque existem as medidas socioeducativas de meio fechado, responsabilidade do Estado, e as medidas socioeducativas de meio aberto, responsabilidade dos gestores municipais. As medidas socioeducativas de meio aberto, nesse caso, a criança furtou. Por causa de um furto, ela vai ser deslocada muitas vezes da sua cidade, porque essas casas estão apenas nas grandes capitais, nas grandes cidades, ou seja, há um rompimento da convivência familiar, há um rompimento da convivência comunitária, quando ela teria por direito, e aí está o estatuto, né, colocando isso, a cumprir medidas socioeducativas de meio aberto. E essas medidas ainda são muito fracas, não existem. O poder público municipal deve colocar o estatuto em prática, fazendo com que essas medidas socioeducativas de meio aberto aconteçam na cidade da criança e do adolescente, aconteça na comunidade onde ele vive, e aconteça para que ele possa continuar com esse vínculo familiar.